outono. A minha palestra foi sobre o outono. Nós estamos vivendo um momento que todo mundo pode ver, é um momento de primavera, né? Depois de um período de dias nublados, dias muito curtos, nós começamos a ter dias mais ou menos iguais, com o mesmo número de horas, né? Isso se chama primavera, e depois vem o verão, que são dias cada vez mais longos, onde a gente tem mais exposição da luz do sol. Isso é uma coisa que parece tão simples, tão óbvia, mas para muitas pessoas, por incrível que pareça, não é óbvia. Muitos pagãos ou neopagãos que estão começando o seu caminho ainda não perceberam isso. O paganismo, como o próprio nome diz, pagano, religião do camponês. A coisa que o camponês mais percebe, a pessoa que está em contato com a natureza, que tem a natureza como a sua força divina, como a sua força, sua fonte de poder, sabe que a nossa maior fonte de poder é o sol. E é por isso que pagãos, por isso que camponeses, pessoas relacionadas à natureza, reparam nos movimentos do sol, nos movimentos diários do sol, do momento em que ele começa, ele surge no horizonte, até o momento em que ele se põe. E nos momentos eternos do sol, primavera, verão, outono e inverno. Infelizmente, aqui no Brasil, muitas pessoas ainda não perceberam a riqueza e a magia, o poder que é isso. Muitas pessoas ainda dizem, eu detesto o verão, eu detesto o calor. Bom, certo, o calor é cansativo, o calor é fustigante, assim como a neve é cansativa, assim a neve é fustigante. Quem já teve a oportunidade de passear, de viajar, de conhecer um país onde a neve, sabe que a neve castiga tanto quanto o calor. E nem por isso os nossos ancestrais celtas, germânicos, gregos e romanos deixavam de amar o sol por causa da neve. Mas o inverno não tem a ver com o sol, tem tudo a ver com o sol. O inverno é o momento em que o sol se recolhe. E nas diversas tradições pagãs antigas, era o momento em que os deuses solares se recolhiam por algum motivo. Né? Na tradição grega, Deméter estava triste pela ausência da filha. Na tradição germânica, Freia está triste porque ela perdeu o colar de âmbar. Né? Dentro do sol, Isingâmero. Na tradição celta, é simplesmente um momento de recolhimento. Né? É um momento em que os deuses mostram uma outra face ao ser humano. E é um momento em que nós precisamos que a Terra esfrie um pouco para que o calor do verão não seja fatal. Da mesma forma que sem o verão, o inverno seria fatal para nós. Observar esses movimentos do Sol, esses movimentos inteligentes do Sol, é a nossa maior sabedoria. Só os antigos faziam isso. Eles observavam, sabiam que era importante, sabiam que precisavam do sol para tudo, inclusive, principalmente. Quase que ela caiu. Luciano, cuida. Bom, eu poderia começar aqui falando dos ritos solares, muitos dos quais vocês já conhecem há muito tempo, né? Então, claro, todo mundo já ouviu falar de Lu, todo mundo já leu sobre Lu. Quem não leu, com certeza, quando ler a primeira vez, vai se encantar com o mito de Lu. Lu é um dos deuses mais solares entre os celtas. Né? Ele é concebido para ser o rei da Irlanda. Só que o avô dele, que dominava a Irlanda, Balor, grande chefe dos Fomorianos, não aceita isso. Então, mesmo antes de nascer, ele persegue Lu inúmeras vezes, tenta matar Lu, seu próprio neto, muitas vezes. E Lu consegue sempre escapar. Por quê? Porque ele é o próprio Sol. O Sol não morre nunca. Mas um dia o nosso Sol vai explodir, ou vai diminuir, ou vai desaparecer, ou vai diminuir de intensidade daqui a alguns bilhões de anos. Sim, mas a energia dele não vai cessar. Ele vai se transformar em alguma outra coisa. A poeira cósmica dele vai virar alguma outra coisa, algum outro astro. O Sol tem esse poder de trocar de forma. O Sol tem esse poder de sempre renascer diariamente, anualmente nas estações e também num tempo que a gente não consegue nem contar. Quando um sol se apaga, em algum outro lugar, algum sol começa. Então o sol nunca termina. Lu também vai mudando de forma inúmeras vezes, até
que enfim ele enfrenta o destino dele, consegue escapar o avô, mas enfim ele tem que enfrentar o avô no campo de batalha. Depois que ele é grande, já é homem feito, ele se encontra com o avô no campo de batalha, ele está liderando o exército oponente ao do avô, e ele enfrenta o avô, e com isso ele consegue colocar a paz na Irlanda, se tornar um rei vitorioso e dar a vitória ao seu povo e dar paz à terra. Por isso Lu está extremamente ligado aos movimentos do ano do sol para os celtas irlandeses, né? O momento em que ele nasce, o momento em que a mãe adotiva dele falece, né? Que é o Lu Nassau, os Jogos de Lu, né? O momento em que ele se prepara para a batalha, que é o Samhain, né? A véspera da grande batalha, né? Sempre acompanhado, claro, de alguma forma de deusa. Lu é um deus casado. Ele nasce de uma deusa mãe, Ifni, uma deusa terra. Ele é adotado por uma outra deusa, Faitil. Ele é casado com a soberania da Irlanda, com Eril ou com Macha. Macha pode ser uma das faces da Morrigan. Ele está sempre amparado pela grande mãe, ou pela grande esposa, ou pela grande mulher. Daí a força dele. E é por isso que a gente não consegue conceber o sol separado da terra. Um pagão de verdade, um camponês de verdade, um mago de verdade, vai sempre entender que a terra não pode jamais ser separada do seu sol, assim como o sol não pode ser separado da terra. É um casamento perfeito. E desse casamento nascem todas as coisas boas. Desde as estações do ano, verão ou inverno, gostemos ou não, né? Mas são essenciais para a nossa existência, como também a nossa magia para fazer que essa roda do ano rode perfeitamente, né? E tudo seja para o nosso próprio crescimento, nossa própria riqueza. Vários outros povos celtas têm deuses que são muito parecidos e alguns historiadores utilizam Lucas na Galha, é o sol, Deus das guerras, Deus dos comércios, Deus das artes marciais, Deus da religiosidade, Lu é o Deus da criação, né? Lucas na Galha, ele tem todas as características de Lu, por isso há historiadores que acham que Lucas seria o mesmo Deus, apenas cultuado em uma região diferente dos povos celtas, né? Também entre os bretões existe a figura de Lu que é também chamado brilhante. Todos esses nomes, significam brilhante, porque é exatamente isso que o sol é. Ele é o brilho das nossas vidas. Sem o sol, a vida não tem a menor graça. Aliás, não existe vida, só existe vazio. A gente pode citar 1000 deuses e deusas solares, né? Ao longo do ano a gente vê festivais de brilho, então uma deusa solar, uma deusa das águas, uma deusa da cura, uma deusa dos magos, uma deusa dos barcos, assim como Lu, uma deusa dos videntes, né? Uma deusa mãe, uma deusa da casa, uma deusa dos grãos. A gente pode citar Belenos na Gália. Belenos é um deus solar. Está associado ao fogo? Sim, porque o fogo é a representação do sol na terra, assim como a água é a representação da lua. Belenos é um deus solar, é um deus dos grãos, é um deus da fartura, é um deus da fertilidade. Por isso os romanos acabaram assimilando ele a Apolo. Outros deuses solares, como Granos, também foram sintetizados com Apolo, vários outros deuses romanos solares, né? Apolo Granos era um deus extremamente cultuado na Gália. Enfim, se a gente começar a enumerar os deuses todos, o tempo de 30 minutos não vai dar. E não existe nada de que eu fale aqui que vocês não possam encontrar em bons livros de história e de mitologia celta. Mas o fundamental, se a gente pegar qualquer um dos deuses solares celtas, a gente vai ver sempre os mesmos atributos. São deuses dos grãos, ou seja, são deuses da prosperidade e da fartura. Sem o sol não existe fartura. O sol é que atrai as sementes para que elas germinem. As sementes germinam buscando a luz do sol. Elas irrompem na superfície da terra buscando a luz do sol. Então é o sol que faz com que a semente germine. É o sol que aquece a superfície da terra, que provoca o nascimento de novas plantas. Sem o sol não há agricultura. Sem o sol não há nem
Não há metade dos trabalhos que a gente conhece. Artesãos trabalham mais no verão e vendem sua produção no verão, assim como os agricultores. Os animais precisam do sol. Sem o sol, os animais não vivem, os animais morrem. Se existisse só inverno, os animais morreriam. Então, a criação de gado que depende do sol. Todas as atividades humanas ligadas ao trabalho dependem exclusivamente e também do sol. Mas e a lua? A lua recebe a sua luz, a sua força do sol. Enfim, mais um casamento sagrado. E existe para quê? Para tornar a nossa vida mais rica, mais fácil, mais poderosa. Né? Se você pegar todos os deuses solares, eles são deuses da cura e da saúde. Por quê? Sem o sol não existe cura, sem o sol não existe saúde. Melhor do que a cura é a não doença, é evitar ficar doente. Você só evita ficar doente se você tiver uma boa relação com o sol. As pessoas não entendem. Ah, mas por que nos países bem do norte do mundo, né? Os países setentrionais, Rússia, Japão, Europa Setentrional, Escandinávia, o padrão de vida é altíssimo, as pessoas têm riqueza, as pessoas têm tudo, têm conforto material, mas o número de suicídios é altíssimo. Por quê? É pouco sol, esses países recebem pouco sol. Os verões são muito curtos, os invernos são muito longos. No inverno, o dia tem 21 horas. Você mal vê a luz do sol. E quando a gente não tem o sol sobre a nossa pele, nosso organismo não produz os hormônios que geram a alegria, que geram o bem-estar, que geram a cura, que geram o crescimento. Nenhum dos hormônios relacionados ao bem-estar, à cura e à saúde, isso que eu vou morar em Salvador. São independentes do sol. Todos eles são, em alguma medida, ou incentivados ou causados pelo sol. Nós precisamos do sol sobre a nossa pele, é essencial. Todos os animais sabem disso, só o ser humano se recusa a acreditar nisso. E o que acontece? Nós ignoramos uma fonte de poder que está aí o ano todo para nós, e no verão ela está poderosíssima. Uma fonte de cura, uma fonte de saúde, uma fonte de bem-estar, uma fonte de saúde mental e espiritual. Sem o sol, esse bem-estar mental e espiritual é impossível. Se a gente pegar qualquer um dos deuses solares, a gente vai ver que eles são todos os patronos da magia, das artes bárbaras, ou seja, da magia, da dança, da música, da oratória, para trazer energia para os rituais. Por isso que tu é doente, falta de sol. É muito doente. Mental. Tem que vir pro Rio de Janeiro porque essa cor aqui, entendeu? Qualquer um que a gente pegar está relacionado à magia. Na própria mitologia grega, Apolo e outros deuses solares estão extremamente ligados à magia. Não, me dá alergia. E sem o Tudo sol, pipocado. se a gente pegar um sistema de magia antigo, Eu fico assim, ó. A Cristal usa porque ela gosta. Eu uso porque eu sou professora. não tem como a gente ignorar isso. Por quê? Porque o sol é o patrono da magia. Porque é o sol que faz todas as coisas se moverem. A gente não diz que magia é fazer com que as coisas se movam, que as coisas se transmudem, que as coisas aconteçam. Sem o sol, nada acontece. O sol, ele é por si, na sua própria natureza, movimento de transmutação. Ele se transmuta dia e noite. Ele começa suave, tímido, como nascer do sol. Ao meio-dia ele está poderoso. No final da tarde ele está romântico. E à noite ele empresta o brilho dele para a companheira dele, para a lua. O sol é a transmutação pela sua própria natureza. O sol nos dá clareza, nos dá o bem-estar mental e espiritual para que nós possamos fazer nossas profecias, para que nós possamos usar nossa magia em função da nossa tribo. Um mago, um bruxo, um druida que está doente não é capaz de exercer o seu ofício. O sol é uma fonte de profecia e magia. Ah, mas eu pensava que a fonte de profecia e magia era a lua. Sim, como nós vimos, a lua trabalha em total acordo com o sol. Não existe lua sem sol, não existe sol sem lua. É por isso que os antigos calendários pagãos eram calendários unisolares. Sabia-se quando ia começar uma estação, porque se contavam as luas. Contavam as luas a partir de onde? Dos equinócios, que são efemérides solares.
Então, lua e sol casados são o nosso pai e a nossa mãe. Em algumas tradições, a lua é mãe e o pai é sol. Em outras tradições, o pai é lua e a mãe é sol. Pergunta pra ela se sabe. Mas não faz diferença, de qualquer forma, são os nossos pais. Sabe o que é Robert no Rio de Janeiro? Sabe o que é Robert no Rio de Janeiro? Bom, e como é que eu posso Pessoa que entra na foto assim. solares? Seja lá qual for o teu solar que você elegeu para ser o seu padrinho, para ser a sua madrinha, para ser seu pai ou sua mãe, porque eles nos escolhem, mas nós também os escolhemos. É fundamental que você saiba falar a linguagem dele. E a primeira linguagem é: o sol é cor. Quer trabalhar com a energia do sol? Trabalhe com cores. Quais são as cores do sol? Todas. Absolutamente todas. Não existe cor sem sol. O que faz dar cor ao mundo é o sol. Os reflexos do arco-íris são reflexos do sol. O lago está verde ou está azul por causa do sol. O mar fica azul ou fica cinza por causa do sol. Então, temos que começar a trabalhar com todas as cores. Nada contra o preto. Eu também gosto do preto básico. Aliás, as feiticeiras gaulesas adoravam o pretinho básico. Para situações de profecia, para situações de magia. Por quê? Quando você veste preto, é o quê? A ausência de cor. Quando você se coloca para a profecia, você está pedindo para receber informações do universo. Então é natural que você use preto. Por outro lado, quando você vai operar magia, feitiços, de produzir coisas, de dar bênçãos, abençoar a lavoura, abençoar as crianças, abençoar um casamento, abençoar um doente para que ele melhore, você está dando. E qual é a cor que é a soma de todas as cores e que é o próprio símbolo da doação? O branco. Normalmente, quando estamos trabalhando com feitiços, trabalhamos com branco. Se eu quero trabalhar com o poder de maximização do sol, é claro que eu vou vestir laranja, amarelo, o que mais? Vermelho. Né? Se eu quero trabalhar com o poder que o sol tem sobre as plantas, sobre a lavoura, sobre as ervas curativas, sobre as ervas mágicas, eu vou trabalhar com marrom, com verde. Todas, absolutamente todas, são cores solares. Se eu quero acalmar uma pessoa que é muito agitada ou que está num estado confusivo ou febril, eu vou trabalhar com azul claro, com cores pastéis. São cores do sol? São. Aqui no Brasil a gente se viciou que cores do sol é laranja, rosa e verde. Né? Aquelas cores que os estilistas elegeram como cores do verão. E não é, todas as cores são cores do verão. Celtas usavam outras cores além de branco e preto? Certamente, os seus tecidos com frutos, como os frutos do amieiro, como a seiva do amieiro, várias plantas, várias árvores diferentes eram usadas. A própria solteira, a groselha da solteira também produz tinta para tinta. Frequentemente eles usavam tecidos coloridos, xadrez, eles sabiam a arte de trabalhar com usar cores. Não posso fumar em cima dela que ela é alérgica, é asmática. Vai ali atrás. A magia pagã é magia de representação. E nenhuma religião moderna veio me dizer que eu não posso ter estátuas, eu não posso ter imagens, porque a minha magia vem lá do tempo das cavernas. E nas cavernas o homem já representava para magia, já representava animais em caçada, já representava seus xamãs abençoando a caçada, já representava seus guerreiros fazendo a caçada. Para quê? Era para decorar a parede das cavernas? Não, eles tinham mais o que fazer. A tribo não tinha o que comer na era do gelo. Era para deixar um registro para a posteridade? Não. Era porque a tribo precisava comer, era preciso que a caçada fosse bem sucedida. E a caçada era uma coisa extremamente perigosa. Então eles faziam magia de representação. Eles faziam desenhos, eles pintavam as visões das paredes da caverna. Eles pintavam as cenas que eles queriam que acontecesse. E mesmo a caçada sendo perigosa, eles trouxeram as comidas da tribo. Então, representamos toda a nossa magia com imagens, com símbolos. Como nós representamos o sol? Existem milhares de símbolos solares. Os mais conhecidos, é claro, a própria forma do disco do sol. Né? Druidas usavam discos solares, né? Na forma redonda, feitos de
Então, mas eu não tenho dinheiro para comprar ouro. Compre um disco de latão. Invite a cor do sol, pinta de tinta dourada. O importante é que você associe o que você quer. Prata também era usado para se referir ao sol. Né? Formas redondas, espirais. Mas espirais não tem a ver com a água? Sim, e a água tem a ver com o sol. Se o mar tem marés é por causa da lua. Se a lua tem brilho é por causa do sol. O sol também influencia nas águas. Portanto, espirais também são símbolos solares. O tristélio, que é aquele símbolo de 3 pernas, é um símbolo solar. A suástica, embora lamentavelmente tenha sido denegrida, né, pelos nazistas, mas é um símbolo solar. Tanto que a cruz, na verdade, não é uma cruz, é um símbolo solar. A própria cruz celta, que é uma cruz dentro de Se uma cristal estava ruim, agora com Deus. Na verdade, o que se chama de cruz celta, na verdade, é uma roda. E a roda é um dos maiores símbolos solares que existem. Os celtas de toda parte, da Irlanda, da Gália, da Bretanha, representavam o sol por meio de rodas. Rodas de 4 aros, de 8 aros, de 10 aros, conforme você quiser. Os povos celtas faziam em suas celebrações de verão bolos redondos e amarelos. Aí então vale eu fazer um bolo de laranja, de maracujá, redondo, para levar para o meu Beltane, para levar para minha celebração de Nassá? Sim. Mas a laranja e o maracujá não são de terra celtas. E quem disse que os nossos deuses têm passaporte? Quem disse que os nossos deuses precisam de visto? Quer dizer que então só a maçã que é dos celtas. A laranja não é dos deuses. Veio de quem então? Um dos maiores deuses solares, né, que um dos mais conhecidos e mais cultuados entre os celtas, que é o Quernunnos, ele é representado junto a inúmeros animais inclusive de terras que não são celtas. Isso mostra que os nossos deuses não estão confinados a uma parte do mundo. Os nossos deuses são o próprio mundo. E os nossos deuses são tudo o que há na terra. Plantas, animais, minerais preciosos, minerais que a gente normalmente chama de pobres. Eu não estou usando latão porque é pobre. Pobre por quê? Porque o ferro ou outros metais são menos dignos do que o ouro. São tão dignos quanto. Cada era tinha o seu preço. Cada era tinha o seu preço, o valor em ouro para nós hoje. Né? Pedras preciosas. E o âmbar. Né? O âmbar é um dos materiais que eu gosto de usar porque ele não sofre o problema da mineração, que é tão horrorosa, né, para o meio ambiente. O âmbar é o suor das árvores. Ele é vendido como pedra preciosa, a maioria dos vendedores não sabe o que é âmbar, mas o âmbar é o suor das árvores. Você não precisa matar a árvore para tirar o âmbar. Bom, pelo menos não em princípio, né? Mata-se árvore por outros motivos, mas não por causa do âmbar. Qualquer metal que para você lembre o sol, lembre a vida, lembre a magia do sol, qualquer material, pedra, mineral, vegetal, né? Qualquer coisa, eu quero usar um dente de um javali, um chifre de boi para representar o sol. Eu posso? Pode, porque esses animais são animais que lembram o sol. Eles crescem, eles atingem seu vigor máximo sempre no verão, no auge do verão, assim como as plantas. Então você pode usar um chifre de boi, você pode usar um dente de javali, você pode usar o que for para representar o sol. Desde que para você aquilo te lembre o sol e te lembre por que o sol é tão poderoso nas nossas vidas. Né? E aí vem a coisa mais importante da magia solar. Tá? Né? Dançar em círculos, usar coisas, símbolos do sol, usar cores do sol, invocar deuses solares. Tudo isso é muito, mas muito importante. Mas não adianta nada ter uma capa que você trouxe lá da Irlanda, vou comprar um cavalinho, um cavalo, um símbolo solar, uma serpente, vou comprar um cavalo, uma serpente de ouro maciço para botar em cima do meu altar. Eu vou utilizar o âmbar mais caro que tiver, que eu mandar vir lá de outro país, não sei o quê. Se você não tiver uma boa relação com o sol, se isso for só uma retórica, eu quero ter um cavalo de ouro, uma serpente de ouro em cima do meu altar, né? Eu vou vestir uma capa linda, maravilhosa, que eu trouxe lá da Gália, mas aquilo é só para mostrar para os outros. Você esqueceu
você não se apaixonar pelo sol, enquanto você não casar com o sol, enquanto você não amar o sol, esquece magia solar. Ela nunca vai ter efeito nenhum na sua vida. Não importa o tamanho da estátua que você ponha no seu local. Não importa a beleza da roupa que você vestir. Se de repente você vestir uma roupa de chita e colocar um disco de latão no pescoço, mas você amar o sol, você vai ver que muito em breve aquele disco de latão vai ser substituído por um de ouro. Por quê? Porque o seu amor pelo sol vai trazer o poder do sol para a sua vida, o poder dos deuses solares para a sua vida. Eu digo sempre para as pessoas, esqueçam essa coisa de pedir aos deuses. Um pagão não pede. Um camponês não fica lá dentro de casa dizendo que caia o pão do céu. Um camponês, um paganos de verdade, sabe que tem que acordar cedo junto com o sol, que tem que trabalhar junto com o sol, que tem que fazer as plantas crescerem junto com o sol, que tem que levar os bois para pastar junto com o sol, que tem que fazer o seu artesanato durante a luz do dia, porque é melhor, fica mais bonito, você enxerga melhor durante o dia. Quem é pagão sabe que a magia só se opera, só acontece, só é verdadeira, só é efetiva na vida da gente quando a gente se envolve profundamente com ela. Eu gosto de citar uma frase da Janis Joplin. A Janis Joplin não era pagã, tá? Eu gosto apenas de citar essa frase dela, porque eu acho que a gente pode aplicar essa frase na nossa vida. A Janis Joplin costumava dizer: eu canto com a minha garganta, eu canto com a minha voz, eu canto com o meu peito, eu canto com o meu sexo, eu canto toda. Um pagão de verdade fala a mesma coisa da sua magia. Eu faço magia com a minha voz, eu faço magia com o meu corpo, com o meu sexo, com o meu coração, com a minha alma, com tudo. Chega um momento em que você se envolve tanto e se apaixona tanto pelos deuses, em que você não consegue mais cultuá-los, você quer vivenciá-los, você quer viver com eles, você quer morar com eles, você quer dormir com eles, você quer acordar com eles. As pessoas me perguntam por que eu não disperso os deuses no final de um ritual druídico. Eu falo porque eu não quero dispersar. Eu não quero me separar deles nunca. Já me separaram deles 2000 anos. Agora que eu me reconectei, eu não quero me separar mais deles. Então eu nunca disperso os deuses. E para mim, os deuses estão desde o momento que eu acordo até o momento que eu acordo de novo. Não existe interrupção. Quando eu estou dormindo, eu trabalho com Ashley, que é a deusa dos sonhos e da visão noturna. Quando eu acordo saudando os deuses solares, todos eles. Quando eu durmo também. Quando eu como, eu agradeço cada grão que entrou na minha panela por causa dos deuses solares. Quando eu trabalho, eu agradeço a luz solar que me dá forças, que me dá energia, que me dá vigor para trabalhar. Quando você está 100% do seu tempo lembrando dos deuses e fazendo isso com prazer, você entende o que é magia. Magia é um casamento. Casamento sem amor é uma morte, uma tortura. Magia sem tesão, magia sem amor, magia sem fascinação, magia sem encanto, não é magia. É apenas mais uma forma de escravidão religiosa. A magia, ela tem que ser espontânea, ela tem que ser natural. A gente não fala tanto, o paganismo é magia natural. Que coisa mais natural do que o amor, aquilo que brota do coração da gente. Então, eu posso dar 1000 símbolos, 1000 cores, 1000 magias, escrever 1000 feitiços, narrar 1000 histórias de deuses solares. Se você não amar o sol e tudo que o sol traz junto com ele, você nunca vai conseguir entender a magia do sol. Eu também, quando comecei, eu sou muito lunar, meu ciclo é muito lunar. Eu tinha uma certa dificuldade com o sol. Por causa disso, do estereótipo que o sol é. Verão é abóbora com rosa, e verão é o quê? Calor, com mosquito, dengue. Não, hoje, quando eu comecei a estudar os deuses solares e entender o que era o sol, eu comecei a me apaixonar de uma forma que hoje pra mim eu fico feliz quando vem o verão, eu fico feliz quando vem o inverno, eu fico feliz quando vem o outono. E parece que é como se fosse a primeira vez. Tem que ser uma paixão, gente. Tem que ser um amor.
Quando a gente está apaixonado, cada dia que a gente se encontra com a pessoa amada, parece que é a primeira vez. Né? A gente baba, a gente fica com os olhinhos brilhantes, parece que é como se fosse a primeira vez. Cada vez que a gente faz sexo com a pessoa amada, parece que é a primeira vez. Quando a gente está apaixonado é assim, né? A mesma coisa é a magia. Se cada vez que vier um outono, um inverno, um verão, uma primavera, você sentir prazer na chegada da nova estação, é sinal de que você se apaixonou pelo sol. E é sinal de que a magia realmente mudou. Você finalmente se conectou aos deuses. E se conectou à maior das nossas forças. O sol, doador da vida, o grande pai. Olha os personagens de Joinha, a mulher dos cabelos dourados, Nu, brilhante, Apolo, salve Apolo, grande sol. Não importa como você chama o sol, praia, Luna, né? Não importa como. Ele é, ela é o seu amor, a sua paixão, a sua vida. E é isso que vai modificar a sua vida toda. A gente vê quando uma pessoa está apaixonada. Tudo muda na vida dela. Tudo. A forma dela falar, a forma dela andar, a forma dela morrer. Você fala, fulano está apaixonado, está diferente. A mesma coisa. Quando você se apaixonar pelo sol e pelos deuses solares, automaticamente as coisas ao seu redor vão mudar. Você vai mudar. E você próprio não vai se reconhecer. Eu era tudo isso e não sabia. O que eu sugiro? Querem trabalhar com magia solar? Apaixonem-se pelo sol. Não é difícil, garoto. Basta conhecer.